Nossa, tá tudo embolado aqui, peraí só um pouquinho. Olá, pessoal. Nossa, tá tudo embolado aqui, gente, coisa horrível. Pronto. Todos bem? Espero que sim. Olha, semana passada eu contei um caso para vocês de uma situação que eu vivi muito bonita, né? No universo da mediunidade. Mas antes de eu contar esse caso, eu queria dizer que além de mim está aqui a voz do além. Estamos aí. Dou conta, gente. E o Calunga, que deve estar por aí com seus convidados, tá bom? Feito isso, nós vamos dar as nossas boas-vindas a Daniela César. Daniela também é uma das meninas que todas as terças-feiras está conosco, né? Não sei se desde o início, como a Miriam, que eu citei a semana passada, mas já está aí há longo tempo. Então, Daniela, seja bem-vinda, é uma delícia ter você aqui conosco, comigo, com Israel, Voz do Além e o Calunga, tá? Espero que espero que você goste do programa de hoje, que a gente vai direcionar esse programa para você também, uma homenagem para você. Certinho? Bom, eu vou contar uma outra experiência mediúnica que eu tive alguns anos atrás, também lá na Sociedade Espírita Everilda Batista e também naquele espaço que eu comentei no nosso último programa, Calunga Responde, que era no espaço, no interior dessa pequena casinha, desse pequeno barracão que ficava no fundo do lote, que hoje não existe mais. A gente teve que derrubar para construir, então, a sede que, inclusive, está passando por reforma. Mas também, né, gente, depois de quase 30 anos, essa é a primeira reforma mesmo que a gente faz na Casa de Everilda, como carinhosamente a gente chama a Sociedade Espírita Everilda Batista. Não sei se vocês sabem, mas se já sabem, eu vou repetir. Chama-se Everilda Batista em homenagem à mãe do Robson, né, que tem o nome de Everilda Batista. E lá na cidade de Governador Valadares, no interior de Minas, realizava um trabalho que era aquela sopa do Alzires Arur. Então ela tinha um trabalho muito semelhante num bairro de periferia de Governador Valadares e quando ela desencarnou, a gente achou por bem homenageá-la. A Casa de Everilda, como carinhosamente é conhecida e chamada. Bom, estava eu na reunião mediúnica, trabalhando mediunicamente, né, como facilitador ou doutrinador, né, e se manifesta então um espírito feminino, né, de uma mulher muito espirituosa, muito risonha, né, e eu começo a travar um diálogo com ela, de maneira que eu pudesse entender as causas daquele processo obsessivo e como persuadi-la a cessar aquela ação, porque a moça realmente que foi nos procurar estava num estado lastimável mesmo, gente. Nossa, de lembrar já até fico comovido assim, a menina estava detonada, como se diz aí na linguagem popular. Pois bem, e aí eu conversando com ela, né, buscando entender todo o processo, e ela sempre saindo pela tangente, sempre levando tudo para o lado da zombaria, né, daquela coisa sem responsabilidade, e eu ali tateando, procurando achar um fiozinho que eu pudesse puxar para a gente estabelecer realmente uma conversa, porque até aquele momento o que estava acontecendo, eu lançava uma ideia e ela lançava aquela ideia para escanteio e me devolvia com zombaria, com riso, com situações inapropriadas, né? E aí chegou uma hora em que eu falei com ela, olha, a gente está perdendo muito tempo e eu queria ver com você se realmente a gente pudesse fazer alguma coisa em favor dessa moça. Aí ela pegou e falou assim, a gente pode fazer umas trocas. Eu falei, que trocas? Ela falou assim, primeiro, você viu que eu sou uma mulher muito vaidosa. Eu falei, sim, estou vendo. Ela falou, então se você me der umas argolas de ouro, a gente pode começar a conversar. E quando eu fui falar, assim, ela falou, e também um tecido estampado,
porque eu gosto muito de flores. Eu falei, não, isso para mim não é problema, mas a partir do momento em que eu te der esses presentes, a gente vai conversar de uma maneira mais séria. Podemos nos comprometer assim? E ela disse sim. Aí eu pedi os médiuns para plasmar, né, brincos de argola em um tecido estampado, através das questões ligadas à ectoplasmia. Ela recebeu aquilo e realmente ela mudou de tom e a gente começou a conversar. Chegou um determinado momento em que eu falei assim, olha, eu sei que você, não quero nem mensurar o que aconteceu entre vocês duas, mas eu queria que você me desse um outro voto de confiança. Se afasta dela durante uma semana e passe a observá-la para ver se você não encontra nela algum esforço que ela esteja fazendo para se tornar uma pessoa melhor. Porque ela dizia que ela era uma cafajeste, que era uma pessoa totalmente sem moral, comportamento totalmente irresponsável. E eu não quis discutir isso com ela, porque eu não conhecia essa mulher numa outra existência, muito menos ela. Mas eu conhecia aquela moça naquele momento e vi a situação que ela estava vivendo. Então eu falei assim, que tal você se afastar uma semana dessa moça e você verificar que ela está fazendo esforços para se tornar uma pessoa melhor. E que ela vai se tornar uma pessoa bem melhor se não tiver com a sua atuação e automaticamente você também vai se sentir melhor. E ela falou, tá, eu aceito isso. Eu vou me afastar dela durante uma semana. E eu falei, que bom. Mas antes de eu terminar o que bom, que não é um sorvete, né, agora, ela falou, tá, eu vou me afastar uma semana, mas vou ficar uma semana com você. E agora? Se eu falasse que não, né, tava tudo por terra abaixo. E eu respirei fundo, eu falei, nossa, que fria que eu me meti, né? E ela insistindo, então, você não confia em você, não? Ou você é tão igual quanto ela? Eu falei, nossa, tá, pode ficar. Você fica uma semana afastada dela e pode ficar comigo uma semana. Gente, vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Situações assim das mais esdrúxulas que vocês possam imaginar. Eu vivi durante uma semana em que ela esteve na aba do meu chapéu, por assim dizer, né? Mas assim, no meu universo energético, que não é nada santo, diga-se de passagem. Então, na verdade, ela não fez nada do que já não estivesse em mim, né? Ela só ressaltou alguns aspectos. E foi uma semana extremamente interessante, mas muito difícil para mim, por viver experiências inusitadas que eu não vou citar aqui, não vou entrar em particularidades. O fato é que eu resisti uma semana. E quando voltou, né, a reunião era todas as terças-feiras à noite, na semana seguinte, ela se manifestou e a primeira coisa que ela falou assim, gostou da minha companhia? E eu falei, nossa, eu falo que adoro. Ela fala, então eu vou passar o resto da vida com você. Eu falei, não, achei interessante, mas agora o assunto aqui é outro, né? Você teve a oportunidade de observar, não observou? Observei. Então, você viu que ela está se esforçando. Sim, mas continua um mau caráter. Sim, mas ninguém muda da noite para o dia. É uma semana, aí você está sendo por demais exigente, né? Nem você mudou uma semana, né? Aliás, você foi igualzinho uma semana no que diz a realidade dessa moça. Então, olha, o combinado foi o seguinte, se você observasse que ela realmente está se esforçando, você iria se afastar dela. Então cumpra, você não é uma mulher de palavra? E ela então ficou meio ressapiada assim comigo, falou, tá bom, eu vou me afastar dessa moça, eu não vou querer mais exercer. Mas se houver um deslize mais expressivo dela, eu volto. Ela falou, tá. Então ela foi levada para um espaço extrafísico da instituição. Hoje também, como no caso da semana passada, ela está na nossa equipe de trabalho, né? Atua nas questões amorosas, nessas coisas todas. E a moça se recuperou,
hoje é casada, enfim, tem filhos, porque isso também aconteceu há muito tempo atrás, né? Parece a história da carochinha, né? Mas também foi há uns 20 e tantos anos atrás. Então tá aí, 2 experiências interessantíssimas que eu vivi e muitas outras que eu tenho vivido aí no decorrer desse tempo ligado aos espíritos, ou em parceria com os espíritos, né? Que eles me proporcionam, na verdade. Pois bem, vou me preparar. Daqui a pouquinho, o senhor Kalunga está comigo e com vocês. Não saia daí não, fique aí. É o tempo de você tomar uma aguinha. Graças a Deus, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Mais uma vez, nós todos aqui reunidos, num trabalho em conjunto, num trabalho em parceria entre as forças do bem, objetivando fazer com que todo o processo se faça, se realize da melhor maneira possível. E o mais importante de tudo, que nós sejamos os agentes que proporcionam essa transformação, ao invés de meros espectadores. Então, aproveitemos essa oportunidade. Essa é a hora de fazer com que as coisas aconteçam a partir do momento em que a nossa participação seja efetiva e decisiva, por assim dizer, nesses entraves, nesses embates diários que objetivam nos fortalecer e nos redescobrirmos como os co-criadores, filhos de Deus, inseridos dentro desse processo maravilhoso que é a nossa própria redescoberta, que nos levará à perfeição e à felicidade. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, Kalunga. Hoje vamos fazer a pergunta da Isabel, de Belo Horizonte. Diante das descobertas da neurociência no campo das irradiações mentais e como somos influenciados por elas, gostaria de saber se essas irradiações afetam um feto em gestação e, se afeta, qual o nível de repercussão em sua estrutura como um todo? Graças a Deus. Eu acho que a resposta a essa pergunta, todos vocês já têm, né? A medicina terrena já é capaz de demonstrar como ações e atitudes dos pais, não é só da mãe que carrega a criança no ventre, mas dos pais, interferem no processo de desenvolvimento não só físico, mas também mental e emocional. É importante que a maioria de nós, que a maioria de vocês, comece a entender que existem determinadas circunstâncias que às vezes trazem dúvidas e interrogações que não precisam ser levadas a qualquer outra instância, no caso a espiritualidade representada por mim aqui, Kalunga, para serem respondidas. E não precisam colocar nomes pomposos como neurociência, energias deletéricas e qualquer outra coisa que possa dar um florear um tanto quanto mais notório a uma situação que é extremamente sabida e vivida por vocês encarnados. Sim, as questões ligadas às energias deletéricas, se é assim que vocês desejam que eu me expresse, elas não só afetam, como podem também entrar em ressonância, em concordância com os distúrbios pretéritos do espírito reencarnante. Então, já no ventre, o pai e a mãe podem sim agir de uma maneira totalmente desrespeitosa, descompromissadas do que seja o fator missionário de ser pai e mãe,
e nas suas atitudes, nas suas posturas desequilibradas e infelizes, injetar naquele contexto energético, informação, que nós chamamos de feto, conteúdos que entrem em ressonância com as características de personalidade daquele ser. Entendendo que aquele ser que está se formatando fisicamente é uma inteligência, é um espírito que já teve várias e várias e várias outras reencarnações, que traz um nível frequencial, se assim vocês preferirem, condizente com o estado moral e a percepção de mundo que ele tem. Então, se existe um processo de assimilação por frequência comportamental de pais, com relação ao feto, ao espírito que está renascendo, é óbvio que esse processo será um processo prejudicial àquele espírito. A sua ciência, a ciência do planeta Terra, já chegou, por observações e pesquisas valiosas, ao entendimento que o simples aumentar de voz em função de uma discussão entre casais, e se a mulher estiver grávida, por repercussão sonora e movimentação energética, porque palavra tem vida, não é? Pressente a ambientação na qual daqui a alguns meses ele irá adentrar. E por mais que eles não tenham subsídios sob o ponto de vista presente, porque toda a sua estrutura está numa reformatação, mas sob o ponto de vista consciencial, ele já percebe. Sob o ponto de vista energético, ele já pressente. E a partir desse momento, no estado de estresse fetal, ele então começa a regimentar recursos que podem apresentar fragilidades de comportamento e de caráter. Então, pode ser um indivíduo, por exemplo, que já traz de vidas pretéritas uma percepção, sob o ponto de vista depressivo, ter isso ampliado em função do estado de angústia de uma mãe ou de um pai que tem a notícia de que vão ter um filho e que aquele filho não é desejado, não é esperado e gera ali toda uma circunstância de sofrimento, dor, inclusive na perspectiva de um crime advindo através do aborto. Se, em forma diferente, né, um casal vive a sua relação sob o ponto de vista sobre a base da violência, da discussão, do desentendimento e até da agressão física, e se há uma correspondência na estrutura histórica, comportamental, reencarnatória do espírito renascente, aquilo entra em sintonia e pode, inclusive, aumentar, exacerbar o estado de violência interna daquele indivíduo, favorecendo estados de ansiedade, de agressividade, de irritabilidade, porque aquilo já está inerente, é dele, não é? E essa ressonância por frequência, essa ressonância vibracional incide sobre o ser. Não vou ressaltar aqui mais uma vez, de uma maneira veemente, as inúmeras descobertas que a sua medicina já fez com relação à formatação de um feto de maneira saudável ou não saudável assim, em função de todo o movimento externo que a gestante, o pai, arregimenta no relacionamento que tem um para com o outro. A ingestão de alimentos tóxicos, de bebida alcoólica, de medicamentos tarja preta, do cigarro e demais drogas, também já é bastante evidente e experimentado e ventilado nas mídias que fazem parte da sociedade de vocês todos, apresentando os prejuízos na área física, na formatação daquele feto. Sim, todo e qualquer comportamento negativista, violento, infeliz, depressivo, irresponsável, incoerente com que seja uma missão
de ser pai e mãe, movimenta um quanto de energia complicado, difícil, infeliz, condizente com o estado e a força com que aquilo se repete cotidianamente, incide sobre o fator energético do feto que está em formação, entra em ressonância com algumas características que o indivíduo já traz em si de vidas pretéritas e certamente vai criar dificuldades numa vida de relação, no instante em que aquele espírito tiver concretizado a gestação de 9 meses, que é o natural, e vir ao mundo através do nascimento. E se, diante desse processo de disfunção energética advinda desse comportamento de pai e mãe, pressentida, vivida, sentida, e não se mover nenhum recurso para modelar aquele ser que está de novo na batalha do mundo físico, certamente muitas das questões que o fizeram, inclusive, renascer filho desse pai e dessa mãe, irão se reapresentar no seu caráter, na sua personalidade, no conteúdo de relação que ele tiver no cotidiano. Portanto, pai e mãe, grávida, né? Gestantes, casais grávidos, a partir do instante que se tem a notícia de que a mulher está ali formatando uma outra estrutura orgânica para receber um dos filhos de Deus, é muito importante que ambos se conscientizem da importância e da grandeza desse instante de gestação e procurem, da maneira mais cordata, mais sensata, resolver as suas diferenças, porque elas sempre existiram e por um período muito grande irão existir, porque são dois seres diferentes, com histórias diferentes, propósitos diferentes, apesar de estarem juntos compondo uma família. Mas procurem resolver essas questões de uma forma menos violenta, menos agressiva, onde o diálogo esteja presente, onde a ponderação e a possibilidade de se degladiar não um com o outro, mas com as ideias que um e outro apresenta, seja a tônica daquele confronto. E mãe, mantenha-se ou procure manter-se no estado mental, emocional, apesar das variações hormonais que uma gestante sofre, repercutindo na sua própria emotividade. Faça com que esse processo seja o mais bem aproveitado possível por você e para o ser reencarnante. Então procure se cercar de uma ambientação favorável, que te favoreça a entender todo esse mecanismo, não é? E esse estado sublime que é o estado de gestação. E coloque dentro da sua indumentária mental, do seu arcabouço emocional, conteúdos que possam favorecer a tranquilidade daquele ser que está se formando, o sentimento de segurança, o sentimento de acolhimento, porque isso vai se despejar, né, no meio em que ele vive, a partir do instante em que ele estiver renascido, corporificado, nas suas atitudes, nas suas ações, e serão justamente as bases nas quais ele vai se apoiar para vencer, inclusive, as questões mal resolvidas que ele traz de vidas pretéritas. E pai, procure também dar sua parcela de contribuição, porque você também é um gestante, não é? Você é um gestante energético, você é uma parte energética que coabita com a parte energética da sua esposa e coabitam ambos na parte energética do seu filho. Na verdade, é um grande útero energético no qual as possibilidades de êxito estão distribuídas para cada um desses que estão ali fomentando uma perspectiva de realização de vida em conjunto, pai, mãe e filho. E se não houver um entendimento, pelo menos rasteiro, do que seja uma gravidez, sob o ponto de vista de trazer ao mundo um indivíduo eterno, assim como você, assim como eu, é melhor não ter filhos. Porque senão você vai
despejar no mundo físico um monte de seres que irão se mover quase que pelo automatismo. Porque os recursos que são tão importantes no processo de gestação lhe foram negados por N circunstâncias que eu não vou enumerar aqui, mas que lhe foram tirados. E então vai nascer alguma coisa que você vai ter a responsabilidade de educar com conteúdos muito mais complicados para serem resolvidos, porque ele não teve uma ingestão, ele não teve uma alimentação de nutrientes do ponto de vista do sentimento, da emoção e da energia, que serão recursos que ele irá utilizar no decorrer de toda a sua existência, para se dar muito bem, o máximo que ele puder, nessa nova etapa reencarnatória. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.